teu filho que vai nascer, que você vai chamar de Salomão, ele sim, ele vai construir. E Davi ficou preocupado porque ele achava Salomão ainda tenro e muito jovem, né, inexperiente. Então ele começou a preparar tudo para poder o templo do Senhor ser construído. Ele aí começou a preparar as ofertas, começou a preparar o ouro, a prata, a madeira, o bronze, o cobre, o ferro, preparar tudo para que a casa do Senhor fosse a melhor, para que a casa do Senhor tivesse o melhor, para que nada faltasse. E ainda chegou para Salomão: olha, Salomão, se faltar alguma coisa, tu conta, tu agenda, tu procura, mas não deixe a casa do Senhor em falta de nada. Tu vai lá e prepara a casa de Deus, o templo para o Senhor. Apesar de nós sabermos que o nosso Deus, ele não habita, né, em templos feitos por mão de homens. O nosso Deus, ele é muito maior do que qualquer templo, qualquer coisa que nós possamos fazer, né, para ele, em sua homenagem, né? Então, mas mesmo assim ele permitiu que Salomão construísse aquele templo, construísse aquele local de adoração, aquele lugar onde as pessoas podiam buscar a Deus e aonde o Santo dos Santos iria ficar ali, de forma perene ali, sem ser tirado. E ele deu início àquela obra com os tesouros, aquilo que foi ofertado, aquilo que foi dado para a casa do Senhor. Amém, igreja? Amém. Mas aí, nós vamos lá agora para o Novo Testamento. Lá em 1 Coríntios, a palavra nos diz que nós somos templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Nós vemos aí uma mudança aqui. O templo do Senhor passa a ser nossas vidas. Que o templo de Deus passa a ser a cada um de nós. Que o templo do Senhor, que a morada de Deus, que a morada do Senhor, passa a ser o coração de cada um de nós. É verdade. E que nós temos que manter em ordem este templo. Que nós temos que manter em ordem esta habitação. Porque além de templo de Deus, ela é a habitação do Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que está em nós. Veja como uma coisa muda de foco. Davi e Salomão queriam construir um templo para colocar o Santo dos Santos, a arca do Senhor, para onde eles pudessem adorar, para onde eles pudessem buscar a Deus, para onde eles pudessem sentir a Shekinah do Senhor. E mais adiante, Deus pega esse templo, pega essa arca, pega esse Santo dos Santos e coloca dentro de cada um de nós. Vejam que responsabilidade nós temos. Carregar a arca do Senhor dentro de nós. Carregar o templo do Senhor em nós. E ainda o teu Santo Espírito habitando em nossas vidas. Isso nos faz ver que nós, assim como Salomão e Davi prepararam o melhor para o templo do Senhor, nós também temos que preparar o melhor de Deus para nossas vidas. É verdade, glória a Deus. Que nós temos que fazer o melhor para Deus, lembrando que as nossas vidas, elas são templo de Deus. Que cada um de nós, seja dentro da igreja, reunidos ou lá fora, nós somos templos de Deus. Que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. E que isso nos pede o quê? Prudência.
Porque nós somos diferentes. Porque nós fazemos a diferença. Porque esse Espírito que Deus levou para habitar em cada um de nós, ele faz toda a diferença. Não é em vão que ele habita em nós, mas ele habita em nós para que a luz do Senhor possa resplandecer em nossas vidas. Para que nós possamos agir de forma e de maneira diferente. Diferente do que o mundo age. Diferente do que as pessoas, do que o homem natural age. Porque essa habitação do Espírito Santo de Deus nos torna homens sobrenaturais, que não vivem no natural, que não olham a coisa naturalmente, mas que vivem no sobrenatural de Deus. Por quê? Há uma explicação pura e simples, porque o natural, o próprio homem pode fazer, né? É natural, é tudo aquilo que o homem pode fazer. O homem natural acha que faz muitas coisas, mas as coisas sobrenaturais, só o nosso Deus, só o Deus Todo-Poderoso pode fazer. Só Ele pode fazer as coisas sobrenaturais. E aí, nós vemos que essa operação sobrenatural, ela está dentro de nós, dentro de cada um de nós. Que essa operação está em cada um de nós. Por isso o Senhor também nos diz o quê? Que nós somos a igreja de Cristo. Glória a Deus. O Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. E nós somos essa igreja. Somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Por conta desta habitação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Por conta desta morada do Senhor em nossas vidas. Se o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós somos templos de Deus. Significa que por onde quer que nós andemos, pode ser até o vale da sombra da morte, Deus, Ele está conosco. É a promessa dele, né? Ele nos diz lá no Evangelho de Mateus que estará conosco até a consumação dos séculos. Mas é verdade, porque nós podemos estar atravessando até o vale da sombra da morte, mas Deus está conosco. Se Ele habita em nós, se Ele está dentro de nós, então significa que Ele está conosco. Não importa a situação, não importa o que nós possamos aqui passar, não importa o que o mundo nos apresente. O importante é que Deus, Ele está em nós, Deus habita em nós, e nós vamos fazer a diferença quando nós nos posicionamos, quando nós tomamos posição. Davi tomou posição. Ele criou o desejo no coração: bom, eu vou edificar um templo para a habitação de Deus. Então vou pegar do meu melhor para poder apresentar a Deus, para poder levar até Deus, para poder fazer essa habitação. Glória a Deus. Fazendo uma analogia com o dia de hoje, se nós já estamos com esta morada, com esse templo, que é o nosso corpo, então nós devemos fazer o quê? O melhor para Deus. Não adianta nós maltratarmos o nosso corpo, não adianta nós nos maltratarmos, porque nós estamos maltratando ao próprio Deus. Porque se essa é a tua habitação, se essa é a habitação do Espírito Santo de Deus, nós devemos olhar e agirmos conforme Deus nos direciona, conforme a palavra do Senhor nos manda. Porque esse também foi um recado, foi um conselho que Davi deu ao seu filho Salomão. Olha, Salomão, anda conforme os estatutos, anda conforme o juízo, anda conforme os mandamentos que o Senhor nos passou, para que tu saiba tudo sobre Israel. Não é assim que diz a palavra? E isso para guardar a lei do Senhor. O Senhor te dê não somente prudência e entendimento e que instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Imagina, Davi está dizendo a Salomão que Deus vai instruir a ele sobre Israel. Israel, que era o povo